Olá, pessoal. Eu sou o Wilson Tadeu Lopes da Silva, eu sou pesquisador da Embrapa Instrumentação. Eu trabalho em São Carlos, no interior de São Paulo. Sou químico de formação e trabalho há mais de 20 anos já com saneamento básico rural. Eu vou falar para vocês em 3 aulas algumas tecnologias que nós desenvolvemos aqui, que são o clorador Embrapa, a fossa séptica biodigestora e o jardim filtrante. Então, começando pelo clorador, que é uma tecnologia bastante simples que foi feita para desinfetar a água. Mas antes, né, a gente fala um pouquinho assim a respeito do trabalho nosso sobre saneamento básico rural desenvolvido da Embrapa. Tem algumas premissas que nós seguimos, né, e que vocês vão perceber que estão permeando todo o nosso trabalho aqui. A gente trabalha com tecnologias simples e eficientes. Eficiente em consideração à sua simplicidade. Tá? Existem outras tecnologias para tratamento de água, né, ou tratamento de efluentes, que são mais eficientes do ponto de vista da redução de parâmetros, mas a gente tenta trabalhar com tecnologias descentralizadas, ou seja, sistemas que são trabalhados para somente uma residência. Então, quer dizer, não adianta a gente pensar em sistemas muito complexos e em sistemas unifamiliares. Então, a gente trabalha com sistemas relativamente simples e que funcionam muito bem, na verdade. A gente também, outro aspecto que a gente fala muito a respeito da necessidade de poucos insumos para resultados adequados, insumos externos, as pessoas não precisam ficar comprando muita coisa sempre para fazer funcionar, fácil apropriação pelo agricultor, pela simplicidade e também por os critérios que a gente fala de instalação com participação do beneficiário, ele rapidamente ele consegue perceber o valor daquilo e ele se sente dono, ele se apropria daquele sistema que foi instalado, que é muito importante. A gente também leva em consideração uma questão importante, que é a harmonização do sistema de tratamento com o ambiente de trabalho e também com o ambiente físico, né? Então, a gente sempre pensa em colocar coisas que façam sentido, né, naquele ambiente do rural. Um aspecto que a gente trabalha bastante também, eu não vou tratar muito com vocês, mas eu vou falar onde que vocês encontram informações a respeito, que é a questão do reuso seguro de nutrientes e água na agricultura, que são provenientes desses sistemas de tratamento. Também custos de instalação e manutenção relativamente acessíveis, porque a gente também pensa em políticas públicas, em compartilhamento de informação, parcerias, muita parceria com instituições públicas, privadas e terceiro setor. Eu já falei isso, inclusive, em outro momento aqui nesse curso. E a questão da sensibilização, capacitação e acompanhamento, que também é importante, que eu também já comentei em outro momento. Pois bem, olhando um pouquinho a respeito do clorador, ele, como eu comentei, ele é um sistema que foi elaborado para tratar, né, para clorar a água de abastecimento de uma residência. E como a água de abastecimento ela tem, né, uma normativa, que é a portaria 888 do Ministério da Saúde, de 2021, e essa portaria trata de todos os parâmetros. O clorador, ele fala a gente trabalha com a questão da cloração, mas outros parâmetros, outros aspectos devem ser considerados, né? Então, a água para abastecimento doméstico, ela tem que ter as características organolépticas adequadas, límpidas, sem cor, sem sabor, sem odor. Ela não pode, obviamente, transmitir qualquer tipo de doença, né? Principalmente, né? Seja ela bacteriológica, microbiana ou seja química. Né? Então, existem as características, tudo isso está colocado lá na portaria 888. Para que a gente consiga ter, do ponto de vista garantias, né, da ausência, principalmente de coliformes, na água que vai ser utilizada, a gente tem que pensar um pouquinho que não dá para trabalhar simplesmente pela aparência. Né? Então, a gente tem que trabalhar com um produto químico para fazer isso, né? Ou também dá até para trabalhar com UV, né? Com alguns tratamentos por UV, por luz, mas o tratamento químico com o uso do cloro ele é o mais comum. E então o cloro ele é utilizado para desinfetar a água. E é o principal agente que tem sido utilizado aqui no Brasil e também no mundo. Né? E aí tem um pequeno comentário que eu sempre costumo falar, que é o seguinte: às vezes as pessoas confundem um pouquinho a respeito do cloro. Eu estou falando com profissionais, mas quando a gente vai trabalhar com a população, esse é um aspecto que às vezes surge, né? Que, afinal de contas,
Se eu estou trabalhando se tem cloro, o sal não tem cloro, o sal de cozinha não tem cloro, mas não é qualquer cloro que trata a água, né, que faz a desinfecção. A ação do cloro ocorre por uma oxidação sobre a parede celular. E essa oxidação só acontece quando o cloro, quando existe chamado cloro ativo, né? Ou seja, é um cloro com número de oxidação +1, no caso do hipoclorito, ou com número de oxidação 0, no caso do cloro gasoso. Somente esses têm características oxidantes. O cloreto não tem essa característica. Então não adianta ficar colocando cloreto de sódio na água, achando que isso por si só, que aquele cloro presente, aquele cloreto vai resolver o problema, que não vai. E aí também, na portaria 888, fala que a concentração de cloro ativo na água deve estar entre 0,5 e 2 miligramas por litro, com um número não menor que 0,2 miligrama por litro de cloro ativo na ponta da rede. Pois bem, e aí também, para que a água seja límpida, né, tem as características organolépticas que eu comentei com vocês, o ideal é que ela venha de uma mina protegida ou venha de um poço também protegido. Esse é o ideal, né? Aqui como essa imagem aqui, por exemplo, de uma mina, né, que é utilizada para abastecimento de uma residência. Mas, em alguns casos, não tem jeito, tem que se coletar água de algum corpo superficial. E aí, claro, esse corpo superficial ele vai estar sob a influência da chuva, né, de escoamento superficial, de fezes de animais e assim por diante. Então, quer dizer, tem que ser, sempre que a gente for trabalhar com coleta de água, preferir alternativas que sejam protegidas, subterrâneas, né, em detrimento das superficiais, e essas só devem ser usadas quando realmente não tem outra fonte. Pois bem, e aí existe a questão, né, com relação ao tratamento de água. Existem as águas que são mais transparentes, outras que têm material dissolvido, material suspenso, então, quer dizer, que conferem uma cor ou uma turbidez à água. Se a água estiver límpida, ok, bacana, não tem sabor, quer dizer, aparentemente ela está bem, então a gente trabalha com a cloração direto dessa água. Óbvio, né? Dentro de uma situação ideal, o mais adequado, antes de falar de água de abastecimento, é fazer uma análise daquele poço, uma análise daquela fonte. E aí, claro, quem vai fazer isso é também um aspecto que tem que ser bem ajustado, principalmente porque a gente tem que pensar que municípios geralmente são os responsáveis, mas a gente sabe que a realidade brasileira ainda não é essa. Então, geralmente, a responsabilidade acaba caindo sobre o morador. Mas, de qualquer maneira, olhando aqui que a água ela tem uma característica, né, organoléptica adequada, vamos partir para uma cloração direta. Inclusive, a gente aqui tem uma imagem de um cloradorzinho da Embrapa, que é o que eu vou comentar já já. Se essa água ela não tem uma característica organoléptica adequada, né, ou seja, tem uma cor, tem algum tipo de material suspenso, aí ela tem que passar por algum tipo de filtração, e aí, a partir dessa filtração, aí sim, depois que ela tiver com uma qualidade boa, aí sim a gente parte para a cloração. Lembrando que cloração de águas turvas, não deve ocorrer diretamente, porque o cloro, se for matéria orgânica dissolvida, o cloro pode reagir com essa matéria orgânica formando os chamados trialometanos, cujo principal componente é o clorofórmio. Então, clorar a água com e também, se tiver muito sedimento, o cloro pode se ligar a esse sedimento e também não atuar na descontaminação. Então, cloro, quando se vai fazer cloração, somente água transparente, água com baixíssima turbidez. Ok, aí quem que é o clorador da Embrapa? O clorador é um sisteminha, a gente coloca na rede como se fosse um pequeno funil, né? E o que acontece? Por meio desse funil, a gente coloca cloro na rede. A quantidade de cloro que a gente utiliza, né, é uma quantidade muito, muito pequenininha. Uma colherzinha de café, como essa daqui que eu estou mostrando para vocês, e uma colher rasa de café de hipoclorito de cálcio é o suficiente para 1.000 litros de água. Então, a gente coloca esse cloro por meio desse funil, né, e por manejo aqui de registros, torneira, a gente consegue fazer com que o cloro, a pressão da água, leve o cloro até a caixa d'água da residência. Aqui tem um vídeo, inclusive, né, por esse QR Code aqui, vocês conseguem encontrar um vídeo que mostra exatamente
como é que a montagem e o uso desse clorador de uma maneira bastante didática. Então, é um sisteminha simples, tubos, conexões, menos de R$ 100 se monta um clorador como esse, com certeza. E o cloro que se utiliza, como eu comentei, é o hipoclorito de cálcio, 65%, uma colherzinha rasa é o suficiente para uma família com para clorar até 1.000 litros de água. O clorador Embrapa ele funciona na forma de batelada. Então, você utiliza, que eu uso aquela caixa e clora, né, quando você encher novamente. Tá? Então, esse é o melhor formato. Em alguns casos existe boia. Então, nesses casos, a gente fala para colocar o cloro no período da manhã, né? E aí você utiliza aquela água daquela caixa durante o dia e no dia seguinte coloca cloro novamente logo no começo da manhã. Tá? Então, esse é o formato mais simplificado. E a partir do momento que o cloro foi adicionado, 30 minutos depois, a água é considerada desinfetada, desde que tenha aquelas características que eu comentei inicialmente. Aí existe assim, uma pergunta que sempre me fazem, é o seguinte: como é que a gente faz para saber se o cloro que foi adicionado ele é adequado? Aí, nesse caso, caramba, agora não estou conseguindo abrir aqui. Opa, só um segundinho. Nossa. Aí. Às vezes a gente consegue, né, existem esses kitzinhos que a gente compra em piscina, né, para clorar piscina, mas geralmente a escala mínima dele é 0,5 miligramas por litro de cloro ativo. Ou seja, está na escala superior, numa escala já quase um pouco acima, né, muito grosseiro daquilo que é o ideal para que se utilize para abastecimento doméstico. Então, esse tipo de sisteminha aqui, de kit, não funciona muito bem para a questão de abastecimento de água. Existem alguns indicadores colorimétricos, como esse daqui, que já são bem mais precisos e são mais adequados para uso, para saber se a concentração de cloro ativo está adequada ou não. E essas medidas sempre são feitas na torneira, né? Lá na ponta do uso. Né? Uma outra sisteminha também que existe é aqui com o uso desses sensorzinhos aqui, né? Ele é bem simplesinho, ele tem eletrodos, a gente trabalha com uma pastilhazinha, né? Coloca uma pastilha num saquinho, mistura lá com a água para ativar, né, o sistema, e aí a gente consegue fazer a medida aqui. Rapidinho, coisa de menos de 1 minuto, a gente consegue analisar. Funciona super bem também. E não é caro. Um sisteminha desse aqui para comprar é relativamente barato e é muito útil para quem vai trabalhar com monitoramento de cloro, né, de cloração de água. E aí, quando a gente vai pegar a fazer, geralmente nessas residências, você vai instalar, vai colocar o cloro, né, muitas vezes a caixa está suja, né, tem material impregnado, tem limbo na parede. Então, essas caixas, antes de colocar o cloro, tem que lavar essas caixas, né, para retirar todo esse material, limpar direitinho, e aí então colocar o cloro. E depois de colocar o cloro, aí tem que abrir todas as torneiras da caixa, esvaziar todo aquele cloro para fazer com que o cloro haja também nas tubulações da residência, tá? E aí depois então novamente enche uma segunda caixa e a partir daí clora novamente e vida que segue. Se a água tiver um forte sabor residual, cloro tem sabor, né? É difícil a gente pegar e ver uma água clorada que não tenha sabor. Mas quando a gente está falando para o pessoal da roça, do campo, eles não gostam do sabor, não gostam mesmo. Inclusive, eles refutam o uso do cloro. Então, às vezes, o sabor do cloro, se tiver excessivo, pode ser que está se colocando quantidade muito grande de cloro. Às vezes estão colocando uma quantidade maior do que essa que eu comentei para vocês. Então, aí, orientar para que coloque a quantidade correta. Mas se mesmo assim, para essa população ainda o sabor está sendo muito forte, então a gente recomenda que utilize alguns filtros de carvão ativado, porque o carvão ativado ele tem a propriedade de retirar também parte do cloro dissolvido. Um deles, então, existem essas torneiras, né, que a gente encontra aí no mercado, mas também existem esses filtros, né, essas velas que são utilizadas em filtros de barro,
e nelas existem algumas velas, tem carvão ativado também no interior. E isso vai reduzir muito aquele sabor forte de cloro e vai reduzir, por isso, também bastante essa refutação que essa população tem com relação ao sabor. Tá? Então, isso faz parte, inclusive, do processo de sensibilização. E aí, como considerações finais a respeito do clorador, né, uma coisa que é importante é que tem que ter um trabalho prévio de conscientização. Como eu comentei com vocês, às vezes, para a maioria das pessoas que moram na área rural, simplesmente um copo d'água transparente, a aparência dela é o suficiente para dizer que a água é boa. Então, a gente tem que pegar, mostrar que a gente está falando de seres microscópicos, muitas vezes que a gente não consegue ver a olho nu. Então, eles têm que compreender esse problema. Principalmente as mulheres são bem mais sensíveis para esses aspectos. O clorador também é importante que ele seja instalado num local de fácil acesso, porque praticamente todo dia vai se fazer a cloração da água na residência, então tem que estar num lugar fácil, né? Não adianta a gente pegar e esconder lá no quintal, no fundo, que aí significa que ninguém vai fazer. Outra coisa também, o cloro, ele dá, como eu falei, dá esse sabor à água, né? Cloro em excesso dá muito sabor, mas cloro em menor quantidade do que é recomendado também não tem efeito. Então, trabalhar na concentração certa, né, para que evitar transtornos ou simplesmente não criar uma falsa expectativa de que está tratando sem estar. E o uso do hipoclorito de cálcio, né, que é um reagente químico, ele é forte, né, ele é tóxico, né, então a gente compra ele em quilo, por exemplo, tem que ficar longe de alcance de crianças e animais, porque para evitar qualquer tipo de intoxicação. Existem algumas bibliografias que eu recomendo, né, para melhor compreensão. Quem tiver maior interesse, leia esses materiais, encontre, todos eles estão na internet. E é isso, muito obrigado aí pela atenção, espero ter sido útil, e a gente aí se encontra em algum momento. Muito obrigado.